Boa tarde. Hoje nós vamos receber uma pessoa incrível aqui, a Alessandra Canuto. Ela já está por aí, já te chamo, Alessandra, uma consultora da HSM. E de curiosa, eu fui lá no LinkedIn dela. Obrigada, Rosi, um beijo grande para você. Me conectar a pessoas poderosas como a Alessandra. E eu fui lá no LinkedIn dela dar uma olhada. Quanto artigo poderoso, Alessandra. Obrigada, já indiquei para o nosso grupo de empresários aqui seus artigos lá. E é incrível nós podermos estar aqui essa semana trocando figurinhas, aprendendo com professores que são parceiros da HSM, do Grupo Êxito e da Singularity. Então você vai encontrar várias pessoas aqui pela primeira vez e eu estou muito empolgada em ser aluna, em estudar essa semana. Então eu quero te convidar, vem conosco, que tudo isso que nós fizemos aí nesses últimos 60 dias, eu acho que nós já estamos 60 dias no ar, Alessandra, todo final de tarde aqui, eu amo o final de tarde para vir aqui e eu acredito que nós vamos ter um up. Nós vamos ter uma frequência elevada essa semana com professores especiais que nós fizemos o convite e já vão estar aí, da HSM, do Grupo Êxito e da Singularity. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda. Eu quero super agradecer a Rosi, a nossa amiga, que fez essa conexão maravilhosa aí para a gente estar juntas aqui. Seja muito bem-vinda. Está me ouvindo bem? Não. Deixa eu ver aqui se eu não ouvi bem, mas pode ser o meu áudio. Pronto, já aumentei o meu. Agora tô. Tá ótimo agora. Eu já amei esse óculos, já criou um rapó comigo esse óculos. Meu Deus, e esse cabelo também, hein? Porque eu gosto de cabelo assim. Que prazer estar com você aqui nessa tarde. Ai, prazer é meu. Obrigada pela oportunidade, Dirce. Imagina. Nós temos uma amiga super querida em comum, a Rosi, né? Uma querida. E eu amo a galera da HSM, o Reinaldo, a Valéria. Então, eu sei que nós estamos aí com um time de parceiros amigos, né? E que pensa um futuro melhor para o Brasil, que se esforça num futuro melhor para os empresários, né? Para a inovação, para a tecnologia, para a gestão do amanhã, o Magaldi. Então, eu creio que nós teremos um tempo incrível aqui com você e obrigada por esse tema que você e a Amanda definiram aí sobre tomar decisões e solucionar conflitos. Olha, eu sempre que eu vou falar com alguém, eu quero pensar num livro que cria algum rapport com essa pessoa. E hoje eu peguei aqui Acordos Quase Impossíveis, porque eu acho que a Alessandra vai nos dar um monte de dicas aqui sobre, né, chegar ao sim, né, Alessandra? A ideia é essa, né? Poder contribuir. Que bom. Seja bem-vindo e fique à vontade. Eu imagino que você tem uma aula com tópicos aí para nós, porque se não tiver, eu tenho muitas perguntas, mas eu sei que tem. E quero deixar você seguir no seu raciocínio aí. Eu entro uma hora ou outra para trocar uma figurinha, mas eu gostaria que o conteúdo que você propôs deixar aqui, se você quiser fazer uma apresentação sua, dizer se tem algum produto no ar, falar dos seus canais para o pessoal seguir você, eu gostaria. Sim. Na verdade, nesse formato de live, né, eu também tenho feito lives todo santo dia, desde que começou a quarentena. É mesmo? A louca da live, né? Que incrível! Então estamos as duas loucas da live, que eu já perdi os dias. Uau, que incrível saber disso. Então, enquanto não cessar a quarentena, a gente fica aqui na live, né? Exatamente. Quero muito agradecer aí a Rosi por ter conectado a gente. Estava agora à tarde em reunião com o pessoal lá da HSM, né, trabalhando. E o nosso tema hoje é super tranquilo, né? Que eu brinco que só me chamam para tema assim bem pouco
bem tranquilo. Quando tem aquela turma desafiadora, não sei por que eles lembram de mim. Eu devo ser fofa também, tranquila, né? Exatamente. Isso é a sua atmosfera. Né? Fica bem à vontade, tá? Para ir me fazendo perguntas. Eu acho que Tá. live, essa questão do troca é sempre muito legal. Sim, eu penso aqui em trazer algumas coisas menos teóricas e mais práticas, porque eu brinco, né? É tanta live, é tanto conteúdo, é tanta coisa disponível que a gente está meio infotoxicado, né? Está intoxicado de tanta informação. Alessandra, só um minutinho. O pessoal falou que o nosso áudio não tá bom. Eu vou trocar de fone e se você quiser colocar um também... Daí a gente garante aqui. Eu tenho sem fio, tá sem vai bateria. garantir melhor aqui, porque esse conteúdo da Lê hoje... Ai, ótimo. Tô te ouvindo super bem agora. Melhorou para vocês? Me dá um toque aí. Mas eu acho que sim, porque melhorou muito para mim aqui também. Então, tudo bem, gente. Eu queria usar um fone disfarçado, mas nem deu. Vou usar esse aqui, ó. Eu também. Eu desisti do sem fio, viu? Nessas lives aqui. Pois é. Vamos lá. Acho que vamos lá. Então, aí o finalzinho que você estava falando, eu não consegui entender. Você falou nas lives, aí você queria deixar algum tópico aí, acho que para iniciar, e eu perdi. Não, na verdade, eu tenho falado que nas lives, eu tenho sentido que é mais rico a gente interagindo com o que as pessoas trazem, as perguntas que elas vão fazendo, problemas que elas vão compartilhando, do que só eu falando, porque é tanta informação já que o povo está de saco cheio de tanto ouvir, né? Uau, gostei disso, fazer uma live prática. Então, gente, à medida que a Alessandra mandar o assunto aí para nós, vamos interagir, fazer perguntas, e você vai ter várias aqui. Esse público aqui ama participar, e eu já vi vários empresários aqui. Então, manda pergunta, manda um aviãozinho aí para alguém que você sabe que tem conflitos para resolver, que você sabe que gosta de soluções. Então, você que conhece outro empresário, fala, olha, você não pode perder a Alessandra lá agora com dicas incríveis. Então, tudo bem. Vamos lá? Vamos lá. Deu uma travada, mas já voltou para mim. Vamos lá. Você gostaria de começar com que tópico, assim, para abrirmos, Alessandra? Sobre tomar decisões ou sobre solucionar conflitos? Eu acho que tudo começa com um bom conflito, né? Uau, gostei disso, hein? Ontem eu disse que dias difíceis revela a sua essência. Faz sentido para você? Total, né? Total. Porque, assim, eu vejo os conflitos, e é um convite que eu já quero fazer para as pessoas que estão aqui com a gente, tentar trocar a lente de olhar para o conflito como um problema, como uma questão negativa, né? E trazer isso para um olhar de oportunidade, de desafio, né? Que eu acho que daí vai ficar tudo mais fácil. Um conflito realmente, uma situação difícil realmente revela o nosso lado criativo, a gente busca novas soluções, a gente faz novos aliados. Então, a primeira coisa é a gente desmistificar essa questão, né, do conflito como ruim e passar a ver um conflito como uma oportunidade. Então, assim, se tem um conflito acontecendo na sua vida agora, olha para ele e fala, oba, que legal, temos um conflito aqui. Uau, vamos gente, olhar para... Então não falta conflito aqui, hein? Na minha casa, na empresa. Então eu acho que eu vi na live certa. Já, quem quiser ir colocando aí quais são os conflitos que estão te desafiando, a gente vai trocando umas figurinhas aqui. E aí, uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, né, sobre esse universo dos conflitos, é que sempre que a gente tem que tomar uma decisão, é porque a gente está diante de uma situação conflituosa, ou seja, que o conflito não precisa ser um barraco, uma briga, uma discussão. Sim. Pode ser uma divergência, uma escolha, né, uma tomada de decisão mesmo. E é muito interessante, porque assim, se a gente olhar para um conflito, muitas vezes a gente é meio que natural, aí até já vamos provocar o povo aqui, a gente olhar para um conflito e aliar esse conflito com uma pessoa.
Uau! sempre tem uma pessoa ali no meio do negócio. E o primeiro movimento que eu convido todo mundo a fazer daqui para frente é separar o problema, a questão em si, da pessoa. Porque, às vezes, nós também somos uma questão, né? Não só a outra parte. A gente também discute, a gente tem nossa parte de responsabilidade. Então, se eu conseguir olhar para a questão que está acontecendo e separar o furdunço da pessoa, Uau, vai que ser melhor, né? desafio, Alessandra, porque é verdade. Eu acho que o que nós mais fazemos, meros mortais, se você está aí na live comigo, do outro lado, a gente pensa, tem um problema com fulano de tal. E, na verdade, não é com fulano de tal, né? Uau, isso é incrível, essa chave que você trouxe. E isso eu acho que alivia muito para gestores e colaboradores em empresa, porque às vezes você já olha atravessado para o pessoal daquele colaborador ou daquele gestor, né? Por causa daquele conflito, que é como você está dizendo, pode ter duas partes. Às vezes foi exatamente por causa da união de vocês dois que surgiu ali, né? Eu vejo o seguinte, eu disse, a gente nunca está numa situação que a gente não esteja participante dela, mesmo que a nossa Sim. participação seja ser indiferente, seja não dar informação, seja Passividade. ficar passivo. Então, a gente tem sempre a nossa parte. Toda situação tem pelo menos duas partes. E eu tenho que tomar conta dos 100% dos meus 50% aí. Né? Uau, Então, que top! Tomar conta dos 100% dos meus 50%. Só estou anotando as chaves. vai lá. Então, porque de verdade é isso que acontece. Se você pegar qualquer discussão, se você quer me trazer um exemplo aí, a gente já vai brincando aqui agora, sempre a gente tem uma parte de responsabilidade. E a nossa parte de responsabilidade foi como eu disse, pode ser inclusive a não fazer nada, né? Ficar ali indiferente assistindo o circo pegar fogo, enquanto você fica assistindo pegar fogo, o negócio piora mais ainda, né? Então você tem o seu percentual aí. Então, a primeira coisa é esse negócio, né? Vamos ver o conflito como uma oportunidade, olhou para ele e se pergunta assim, o que eu estou fazendo para que esse conflito exista, permaneça ou piore? Essa é uma Uau! pergunta muito legal de se fazer. Exista, Permaneça permaneça ou ou piore, até né? piore. O que eu estou fazendo para isso? Né? Como a Incrível. Mariângela acabou de escrever aqui, ó, a nossa parte de responsabilidade, que é a autorresponsabilidade, né? Sim, 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 exatamente, porque eu acredito que quando, na maior parte das vezes, quando estoura um conflito, talvez o nosso cérebro reptiliano, não sei, o nosso cérebro pouco resiliente ou pouco antifrágil aí, o que nós fazemos é procurar o culpado. E geralmente nós não queremos apontar para nós, né, com essa parcela de 100% da responsabilidade dos 50%, né? Então, isso é Exato. incrível, porque talvez assumindo a nossa responsabilidade dos 50%, nós já temos aí o conflito, boa parte dele dissolvido, né? Pelo menos para a sua parte ele vai estar resolvido, né? Ou não resolvido, mas pelo menos você vai ter uma direção para ir. Vai depender de você fazer ou não. Diagnosticado, né? Sim, Diagnosticado sim. com certeza, né? Sim, E sim, sim. essa é a parte mais difícil disso. As pessoas têm uma resistência de tomar sua parte do problema, sabe? Porque fica sempre nesse lugar de não fui eu. Não, a culpa não é minha, né? Não, a culpa não, é a responsabilidade. A Uau. responsabilidade sempre tem uma parte nossa aí. Sim, sim. Então, isso é muito Se estamos interagindo, né? exato, e assim, isso é muito empoderador. Isso traz uma força para a gente, porque daí a gente vê que a solução está na nossa mão. Porque se você achar que o outro que é o culpado, que o outro que é o responsável, você está ferrado, né? Porque tudo vai depender dele, então.
Exatamente, ou seja, você está terceirizando, né? Inclusive aquilo que tem a ver com a sua parte. Quando você terceiriza, né? Quando você está falando dessa questão do culpado, quando você julga que fulano apenas é culpado ou a pessoa é culpada, então você terceirizou. Se você terceirizou, você deixou na mão de outra pessoa. Então, isso dá aquela ideia de impotência, né? Porque o que você vai fazer se você não está participando do trabalho, né? Do processo. Uau, incrível, incrível. Incrível, porque na verdade você trouxe um olhar aqui de assumir a responsabilidade e empodera você para resolver o conflito, né? Exatamente. O líder se a gente trouxer para o universo profissional, o líder que instiga isso nos seus colaboradores, que demonstra isso, que dá exemplos assim, ele cria equipes de alta performance com muito mais facilidade. E o pessoal está falando de casamento, de vida pessoal, aí, gente, melhora muito. Sim, sim, sim. Matar a bola no peito, né? O pessoal está colocando aqui. E sabe, você me fez lembrar de coisas de coisas não, de situações que geralmente nós enfrentamos. Às vezes, você tem, vamos dizer, equipe de TI. E alguma coisa lá na equipe de TI não saiu bom, talvez por um funcionário da ponta. Mas quando você tem aquele líder que você convoca uma reunião, estou pensando em experiências práticas minhas mesmo, você convoca uma reunião e o líder sabe que o elo mais fraco, né, não foi ele, foi uma pessoa lá na ponta. Mas é tão seguro, né, se torna um ambiente tão seguro quando o líder diz, não, eu vou assumir, deixa comigo. Fui eu que não tive presente, eu que não estava junto, eu que não vi. Então, acho que isso é tão incrível para aquela equipe que está abaixo daquele liderado, né? Para aquele elo frágil. Parece que o elo deixa de ser frágil, porque o elo fala, uau, tem um pai para batalhar por mim aqui, deixa eu me esforçar melhor da próxima vez, né? A gente, toda vez que espera um melhor da gente, a gente tende a não querer decepcionar, né? O ser humano ele quer dar uma razão, né, para aquilo. Assim como quando esperam o pior da gente, a gente também adora não decepcionar. A gente consegue ser bem pior. O cérebro se prontifica em entregar esse produto também, né? Total, né? Já está esperando tudo de mim? Uau! Você poderia falar um pouco mais disso? Eu acredito que a gente tem... A maior parte das pessoas aqui, pelo que eu estou vendo, são gestores. Então, você poderia falar um pouquinho mais disso sobre essa questão de ativar a negatividade no colaborador. Talvez aquelas cobranças infundadas, ou então aqueles slogans. Sempre você faz isso, nunca dá certo, já cansei de confiar, é sua última oportunidade. Né? Eu sei que isso é uma autossabotagem, né? E eu sei que você pode dizer mais isso para nós aí. E assim, né, o líder que reclama muito dos colaboradores, ele tem que fazer uma revisão na liderança dele, né? Porque se o povo não está fazendo conforme ele esperava, alguma questão tem os 100% dos 50% dele. Que é ou ele não está sabendo comunicar de acordo com a escuta das pessoas, ou ele está desestimulando, achando que está estimulando, porque tem líder que ainda acredita que, por exemplo, desqualificar, desconsiderar, provocar, vai fazer as pessoas fazerem. Então, eu acho que a primeira coisa é o líder olhar para isso. Uau, né? E aí... Tem uma parte do nosso cérebro, né, que tem a ver, inclusive, com a nossa visão, que é o nosso sistema de ativação reticular, que faz com que a gente ative a nossa percepção e a gente faça um ajuste dela para aquilo que a gente programa mesmo. Né? Eu calibro a minha percepção do mundo. Quer ver um exemplo do que eu estou te dizendo? Você resolve comprar um carro, né? Você resolve comprar um Jeep branco X. A partir daquele dia, você sai de casa, você só vê Jeep branco. Aumentou os números de Jeep branco na rua? Não, você fez um ajuste do seu sistema reticular e passou a ver isto. Mulher grávida, você engravidou. O que acontece quando você sai na rua? Só vê grávida, né? Só vê bebê. Então, a gente ativa o nosso sistema reticular.
os líderes precisam ativar esse sistema reticular para olhar para as equipes pelo olhar positivo, pelo olhar dos pontos fortes, pelo olhar do potencial e não da falta. Das falhas, né? Porque assim, todo mundo tem ponto forte, todo mundo tem ponto fraco. Sim, A questão é que se a gente for colocar energia para desenvolver um ponto que a gente tem fraco, a gente vai ter que pôr muita energia, vai demorar muito tempo, vai ter que ter muito esforço e ainda não vai sair bom. Mas, se você põe energia para potencializar algo que você já tem forte, o resultado aparece assim, muito mais rápido. Né? Então, eu elimino, só com isso, eu indiretamente já estou falando de conflito. Porque uma hora que eu começo a trabalhar com os pontos fortes das pessoas e com a complementaridade entre as pessoas, e não com a competitividade, que assim, esse é melhor nisso, aquele é melhor naquilo, aquele outro é melhor não sei aonde. Então, nós temos um monte de melhores individualizados jogando sozinho. Não, é assim, que legal que você é bom nisso, que legal que aquele lá é bom naquilo, e que legal que aquele outro é bom naquilo outro. E que a gente se complementa pelas nossas forças. O que um tem de fraco, o outro tem de forte, a gente forma um time legal. Excelente. Eu estava conversando com uma médica hoje sobre terapia neural e ela falando que está sendo muito usado nas organizações, né? As pessoas fazerem essa terapia neural exatamente para ver os pontos fortes e fracos e para poder complementar a equipe. Eu vi aquele seu artigo lá também de constelação sistêmica, achei fantástico, né? Muito fantástico. Se você quiser falar um pouco, porque eu amo assessments e testes exatamente para você poder identificar o lugar da pessoa, né, de autoridade dela, de força dela, e isso nos ajuda a quê? Ajustar as expectativas, né? Porque às vezes você contrata a pessoa e fala, olha, eu preciso resolver esse problema, mas não é a força dela. E acho que está tão em alta hoje nós podermos contratar já não pela demanda, né, mas pela força. Óbvio, você vai ter a demanda, mas você ajustar o funcionário para a força dele é muito mais produtivo e amei que você falou. Isso pode tirar mais o ambiente conflituoso, né? Exatamente, está diretamente relacionado aí. E quando a gente fala de constelação, por exemplo, né? A constelação tem me... Eu sou suspeita, eu amo esse estudo, eu estou aqui devorando tudo quanto é informação de constelação, acho que eu já fiz umas 4. E entre online, presencial, uma loucura. E uma das coisas que eu tenho percebido que é muito legal da constelação, por exemplo, é no recrutamento e seleção. Sim, a gente faz uns processos onde você, por exemplo, aí tudo vai depender do tempo de maturidade da contratação, mas a gente pode fazer uma árvore genealógica das competências. Uau! Pensa. Porque todos nós temos várias competências, e a hora que a gente se apropria das competências com a força da nossa ancestralidade, dos nossos pais e de tudo que a gente traz com a gente, isso fica muito mais potente. E esses pontos fortes, ou essa árvore genealógica, teria a ver também com aquilo que nós já superamos na nossa vida até chegar aqui, porque eu estava bem pensando sobre, né, timeline dos nossos sucessos. Porque às vezes a gente chega nessa hora agora, que é uma hora de conflito para todo mundo, e as pessoas pensam, mas essa guerra é impossível de vencer, esse Covid-19 é impossível de vencer, esse fracasso financeiro, ou então essa demissão. Mas quantas outras vezes eu e você já vencemos tantos outros momentos de desafio, né? E hoje à tarde eu estava pensando nisso, né? Quero falar disso, inclusive, no domingo que vem, numa palestra que eu vou dar. É sobre essa timeline, né? Existe uma timeline de sucesso na nossa vida, de superação, né, Alessandra? Sim. Eu chamo isso de gap reverso. Porque, gap assim, todo reverso? Mundo... Olha aí. Tô só aprendendo, gente. Né? Todo mundo olha para a vida e olha para os gaps que são as faltas, né? O que eu tenho para preencher daqui para frente são minhas faltas, que eu preciso melhorar e tudo mais, né? Mesmo pensando em competências, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande para trabalhar com os conhecimentos sistêmicos. Mas ainda assim é importante
que eu tenha mais clareza sobre a liderança sistêmica, mais clareza sobre as influências sistêmicas nos conflitos, a gente precisa falar disso já já. E eu tenho essas questões, obviamente, que eu vou completar na minha trajetória aqui. O que eu vou estudar, o que eu vou me preparar, né? Que cursos que eu vou fazer, ou que experiências eu quero ter. Mas eu não posso esquecer o que me trouxe até aqui. E o que me trouxe até aqui foi o meu gap reverso, que é olhar para trás e ver tudo que eu já fiz para ter esse resultado, para estar exatamente aqui. E ninguém tem zero. Ninguém tem zero. Uau, que incrível. Só de estar aqui já não é zerado, né? Não, porque talvez não tenha sido treinamentos, mas talvez tenham sido experiências que você passou, né? Tem muita coisa aí. Superações, né? Porque todo mundo superou, né? Isso virou uma resiliência, ou isso virou um conceito de antifrágil ou de garra, né? Qualquer coisa assim, mas todo mundo tem superação. Se nós estamos vivos e aqui aos 30, aos 40, aos 50, aos 20, então alguma coisa a gente superou, né? E eu vi, inclusive, um conceito seu também lá no LinkedIn, eu não lembro em qual dos artigos, falando sobre a atmosfera do líder, é aquela atmosfera que vai espalhar, do fundador, né? Você dá até essa ênfase ao fundador, que a atmosfera do fundador é a atmosfera que vai espalhar, né, os valores, as crenças pela equipe. Se você pudesse nos falar um pouco mais disso, acho que nós estamos com muitos fundadores aqui na live, com muitos, né, CEOs, donos de empresa, então isso seria interessante, presidente. Sim, isso também já nos leva para o conflito sistêmico, né? Que é assim, o que acontece? Quando a gente funda uma empresa, quando a gente abre uma empresa, a gente coloca uma energia nela lá. E essa energia, ela é muito forte e à medida que a empresa vai crescendo, ela vai se potencializando. E esse líder, se tem gente aqui que tem empresas e que trabalham, por exemplo, em alguns níveis hierárquicos. Eu tenho a dádiva, até graças à HSM também, né, a fazer alguns diagnósticos em empresas. E eu falo desde o presidente, né, se tem um fundador que já não está mais e eu puder falar com ele, eu peço para falar, não sei que ele não esteja aqui na Terra, eu não faço questão. Né? Por favor. Não. Mas eu faço questão de falar desde o presidente até o chão de fábrica. E é inacreditável a gente ver, se você assistir, e quem está aqui, que faz reunião de board, faz reunião entre diretores, ou reunião com o conselho, e percebe a dinâmica que acontece naquela reunião com os diretores ou com o conselho, e vai depois para uma reunião dos gerentes, dos supervisores, dos encarregados, aquela dinâmica, ela se repete em diferentes níveis. Uau, olha aí. Porque isso cria uma dinâmica que eu chamo que é uma dinâmica oculta, que realmente vai passando de um para o outro sem se falar sobre. Né? É uma frequência quântica, né? Exatamente. E por repetição, a gente chama isso de lealdade ao sistema. Existe uma lealdade àquele sistema que precisa ser mantida. Um pacto inconsciente, invisível, um pacto oculto. Invisível, mas ele acontece. E aí a gente percebe isso, por exemplo, quando... Vamos pensar, olha, é muito simples das pessoas identificarem. Por exemplo, um funcionário foi, de repente, demitido. E a pessoa que fez essa demissão de uma maneira meio inadequada, desrespeitosa, porque provavelmente aquela pessoa, vamos pegar como um exemplo que um amigo me deu aqui, o Luiz, quando a gente estava conversando, o cara cometeu um delito, um roubo. Roubou lá, vamos pensar que ele estava no caixa do negócio, ele roubou o caixa. E aí ele foi mandado embora, obviamente, né? Tem causa justa para ser mandado. Só que a forma como ele foi mandado embora o tornou excluído. A pessoa o fez com uma forma desrespeitosa. É tão interessante isso, que depois as pessoas que vêm para ocupar o lugar dele, é como se essas pessoas tentassem compensar a ausência dele e não conseguissem ficar ali, e repetem o padrão. Então a gente precisa cuidar muito disso, porque a lealdade ao sistema, que é como aquilo está
acontecendo, a dinâmica que está rolando ali dentro, ela precisa ser muito bem olhada, entendeu? Porque o dono, quando faz a empresa, quando ele funda, por exemplo, se a gente vê cooperativas, então isso é ainda mais forte, né? E tem toda uma questão que envolve um lugar do nosso inconsciente, do nosso comportamento oculto mesmo, e que vai passando de pessoa para pessoa. Uau, incrível isso que você trouxe. Eu sei que, na verdade, nós temos que te contratar para as nossas empresas para medir a cultura e para fazer os diagnósticos, viu? Eu adoro isso. Lígia, Marcele, Dani, tem muita gente aqui com empresas e que deve fazer isso. Mas será que você pode nos dar uma dica ou duas de como você pode ir quebrando esses padrões invisíveis negativos? Eu sei que tudo vai depender de um diagnóstico, de um levantamento, de uma conversa, mas acho que algo incrível que você já deixou aí foi você falar como fundador, né? Você falar com a pessoa que colocou a maior energia, porque é incrível você ter falado sobre isso, né? Quando você vai fazer nascer uma empresa, é como um nascimento, né, de um bebê. É um parto. É um parto, exatamente, porque você está colocando ali, sei lá, o seu recurso, a sua energia, a sua expectativa. Talvez você até vender um bem para colocar aquilo lá, né? Então, eu acho incrível ter essa conversa com o fundador, né? Mas o que mais nós podemos fazer como RH ou como consultores para minimizar ou para diagnosticar essa questão da cultura? Dos pactos invisíveis. Esses pactos invisíveis, né? Que criam os conflitos ocultos também, né? Que a gente não sabe nem porquê, mas a gente está brigando ali, né? E uma coisa que eu acho que dá para se fazer é este líder que identificar uma dinâmica. E é tão interessante porque essa dinâmica ela é uma dinâmica que você olha, você está lá no RH, você é um consultor, você está lá atendendo aquela empresa e falando, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas tem alguma coisa. Quando você tem essa percepção, você não consegue tangibilizar, provavelmente vem deste lugar das nossas dinâmicas interpessoais e até familiares, muitas vezes, viu, Dirce? Porque, por exemplo, um dono de uma empresa que pegou o dinheiro dos pais, recebeu um dinheiro dos pais e abriu uma empresa. Esses pais, eles precisam de alguma maneira ser honrados. Ou casais que fizeram a empresa junto, depois se separam. O que acontece? Que às vezes a empresa começa a degringolar com uma saída de um sócio que não foi considerado. Então, a gente precisa sinalizar que tem algo ali. E essas pessoas do board, vamos pensar assim, né? Os diretores, vice-presidentes, presidentes, conselheiros, precisam ir um pouquinho a fundo. Aí eu acho que precisa de uma consultoria mais neste caso, mais sistêmica, para identificar, porque é muito provável, e aí é o X da questão, que essas dinâmicas possam vir de famílias. Uau. Às vezes tem histórias de famílias que se repetem na dinâmica da empresa. Gente, isso é muito comum. E a gente não percebe. Teve um caso que uma família, o pai era fundador, e aí o pai queria passar para a segunda geração, e o primeiro filho não tinha interesse, o segundo quem pegou foi o terceiro, o mais novo, e depois que o pai morreu, tiveram umas dificuldades para se acertar as coisas, e foi muito interessante, porque na hora de ficar com a responsabilidade maior, o mais novo tinha mais competência, mas o mais velho queria sua autoridade, entendeu? E aí começou a dar uns furdunços. Eu sei que pensa assim, ó, numa reunião eles resolveram fazer o levantamento de tudo que o pai já tinha feito de favor para cada um, e isso estava influenciando na forma como a empresa estava sendo gerida pelos conflitos entre os irmãos. Uau, uau. Isso estava cascateando para os diretores, que cascateava para os gerentes, que quando você via no chão de fábrica, os encarregados estavam brigando, nem sabiam por que estavam brigando. Uau, uau. É muito...
É doido isso. Não, muito incrível. E eu super acredito e concordo com isso, porque tudo que você vai construindo ao longo da vida, né, não existe como você jogar fora aquilo que você já construiu. Então, para algum lugar, você vai mandando essa atmosfera. Ou essa conquista, ou esse retrocesso, ou esse trauma, ou essa decepção, né? Eu até vi lá em um artigo seu também, colocando essa questão, né? Será que às vezes não temos que pesquisar, que aí entra bem a questão sistêmica, né? Os traumas e as emoções para saber por que a pessoa está nos tratando daquele jeito. Porque às vezes você fez a sua melhor parte, eu vi que você colocou bem claro lá no artigo, na hora de resolver um conflito, você usou as melhores ferramentas, usou a melhor arte de feedback, deu tudo certinho e você não entende por que a pessoa, por que desalinhou ou por que se tornou um conflito. Mas isso, às vezes, tem a ver com o receptor, né? E aí, se a gente for para um lugar mais prático, menos sistêmico, aí menos oculto, para as pessoas não ficarem muito confusas, a gente, por favor. A gente pode ir para eu brinco que é mais prático, mas é bem desafiador também, que é a identificação das necessidades, a identificação dos interesses das pessoas envolvidas nas situações de conflito, na hora que a gente tem que tomar uma decisão, né? Então, assim, pensa, a gente estava falando dessa questão dos irmãos. Um consultor que não é sistêmico, a primeira coisa que ele pode começar a investigar ali, o próprio RH, os próprios líderes internos, é fazer um mapeamento de qual é a necessidade, qual é o interesse de cada um dos irmãos. Né? Para quê? A serviço de que cada um está ali, contribuindo ou não contribuindo da sua maneira. A hora que a gente consegue enxergar o que está por trás do que está sendo dito, ou seja, qual é o interesse, qual é a necessidade a ser atendida, isso melhora muito. Um exemplo fácil para isso, você quer falar aí? Posso... Não, eu só ia dizer, alinhar expectativas. Não, por favor, diga, eu estou escrevendo. Então, uma coisa prática também, um exemplo aí, a gente tem alguns líderes cascudinhos. Sabe aqueles cascudo que vive com uma armadura, assim? Eu sou suspeita, eu atraio muitos desses. Eu falo que são os meus ogrinhos prediletos. Eu adoro os meus cascudos. Meu Deus! Vamos convidar a Alessandra para vir logo em Brasília, gente, que a gente vai ter alguns para dar de presente para a Alessandra. Manda para mim que eu me dou bem com eles. Mas por exemplo, você tem um líder cascudão, né? Mais difícil de lidar, mais direto demais, que às vezes beira uma grosseria. Se você começar a olhar ali e quiser, com a intenção de entender qual necessidade está por trás dessa grosseria, dessa casca grossa aí, o que será? Qual é a necessidade? É muito comum da gente encontrar pessoas muito sensíveis que sofreram muito para conseguir chegar onde estão e para se proteger e se manter naquele lugar, criam essa casca. Né? Então, por exemplo, tem líderes que construíram um império sendo daquele jeito, né? Durões, porque se eles fossem mole, a vida comia eles, então eles tinham que ser durão. Agora eles já têm o império, eles não precisam mais ser durão, tudo já está funcionando, mas eles não conseguem abrir mão deste comportamento pelo receio de que se eles fizerem diferente não der certo. Foi assim que deu. Sim. Foi o adaptável deles para sobreviver numa época, né? E hoje eles não conseguem abrir mão disso. Muito incrível isso aí. Uau. Porque eles têm uma necessidade de segurança, de se manter ali. Então, quando a gente vai lidar com um líder assim, o que a gente precisa, por exemplo, nessas situações de conflito, é garantir a ele que ele vai ter o que ele precisa, que é segurança. As tomadas de decisão que eu vou fazer, que a minha equipe vai fazer, vão garantir que o patrimônio vai ser mantido, que os indicadores vão ser considerados, que o compliance vai ser acordado, entendeu? Então, a gente precisa dar segurança para ele. Por isso que encontrar a necessidade, o interesse por trás do que está sendo dito também é uma regra bem legal de conflitos, para lidar com conflitos de forma produtiva. Uau, muito incrível essa.
encontrar a necessidade. Muito incrível. O que mais você quer nos dizer sobre isso? Porque eu nem quero intervir aqui, tá ótimo. Eu já anotei, gente, 4 páginas aqui, ó. Já posso dar uma mini aula. Brincadeira, nós vamos chamar a Alessandra. Eu quero muito, Alessandra, já fazer um convite aqui online para você, ao vivo, né? Nós temos um grupo que acho que está em torno de 1.800, 1.900, talvez, empresários. E eu gostaria muito de ter algumas aulas suas gravadas lá, porque, gente, olha que assunto incrível. A gente tem uma plataforma para subir dessas aulas, e aí a gente combina com você, né, sobre a parceria. É uma parceria, não é, Sim, não é aqui da live, mas acho que é incrível deixar um material seu lá para esse tempo, porque eu acredito, Alessandra, que esse está sendo um tempo que todos nós, como fundadores, como CEOs, como board, estamos pensando e repensando a retomada, né? Brasília está começando a retomar. Então, nós estamos pensando a retomada. Por quê? Sobre o mundo adaptável, pensando sobre o colaborativo, sobre o que deu certo no home office ou não, o que deu certo no digital ou não. Então, eu acredito que nós que estamos aqui, digamos, liderando um povo, governando, que estamos com empresas ou com equipes, estamos muito interessados em levar coisas mais saudáveis. E é tão interessante você estar trazendo isso, que é a partir de nós. É a partir né, é a nossa energia que vai provocar esse ambiente menos conflituoso, mais produtivo, ou mais assertivo, ou então essa habilidade de colocar as pessoas no lugar certo. Então, eu gostaria muito, se você já tiver cursos gravados, nós temos aí a plataforma e a gente só acerta a parceria para estar com você aí, porque nós precisamos disso nesse tempo. Isso é eu penso que não é uma vacina, é um remédio que nós precisamos aplicar nas nossas empresas, né? Eu acredito muito nisso, na responsabilidade do líder, que aquilo que nós colocarmos dentro da empresa vai se multiplicar, né? E se nós queremos multiplicadores, e todos que estamos aqui queremos multiplicadores, somos pessoas que lideram outros líderes, então tem que ser a partir de nós essa atmosfera. Sim, sim. Vamos falar sim, pode contar comigo. Viu? Eu acho que tem alguns temas que a gente pode trazer aí, né? Vamos, escolhe. Tomada de decisão. A gente traz conflito, tomada de decisão, confiança, comunicação. O que for de gente, a gente pode trazer. E para a gente complementar essa linha de raciocínio que a gente está indo aí, eu acho que tem 2 coisas que são importantes também quando a gente fala de conflito e tomada de decisão, que é, toda vez que a gente está diante de uma situação de conflito, que a gente tem que tomar uma decisão, e aí lembrando que conflito não é barraco, né, gente? Qualquer situação sim. Que é importante a gente lembrar assim, deu diferença entre eu e você, isso é um conflito. Toda vez que existe uma diferença, é um conflito. Né? É simples assim. Não precisa virar uma briga. Uma diferença já é um conflito, porque dá uma oportunidade. E aí vem um pouco da gente pensar como a gente pode resolver isso. Porque muitas vezes eu quero que seja do meu jeito, né? A Dirce, poxa, o meu jeito é muito melhor do que o seu. Mas daí a Dirce fala assim, não, eu quero que seja do meu jeito. E aí vai ficar esse embate, né? Meu jeito, seu jeito, porque a gente não olhou para as necessidades, a gente não elaborou, e a gente não consegue criar uma terceira alternativa. A gente que está aqui fazendo essa live, que está pensando em como resolver os conflitos e essas situações de uma maneira mais produtiva, a gente precisa pensar em criar opções para propor, que não seja só nossa. Entendeu? Não ir com uma única forma para resolver aquilo, que a gente vá para resolver de uma maneira mais produtiva, com algumas opções. Eu brinco que todos os meus coaches, eu sugiro que eles troquem as certezas absolutas por hipóteses de solução. Porque toda vez que a gente coloca hipóteses para solucionar, olha, Dirce, uma hipótese para a gente solucionar essa questão pode ser essa ou aquela. Você vai co-criar essa solução junto comigo, você vai se sentir parte e você vai executar. Exato. Mas se eu for para você numa situação de conflito, para tomar uma decisão e falar assim, vai ser assim, Dirce, acabou. Você vai até engolir, talvez, se você for subordinada. Mas você vai fazer atravessado, com uma vontade, atrasado. Entende? Então, eu acho que a gente tem que criar opções. E aí, existe uma questão
que eu acho que Brasília está deixando a gente de cabelo em pé, aproveitando, que é uma questão muito importante para as tomadas de decisão em situação de conflito, que é essas opções que a gente vai propor, elas precisam ser opções baseadas em critérios. Critérios claros, critérios específicos. Entendeu? Então, assim, em dados, por exemplo, né? em dados, em informações, mas critério, a gente precisa pensar mais em critérios. Se tu pegar as confusões que a gente vive na vida aí, tudo é por falta de critério. A gente não deixa o critério claro da nossa tomada de decisão, né? Então, um exemplo simples é esse lugar que a gente está vivendo da confusão do Covid, né? Então, assim, o critério é proteger a saúde. Para proteger a saúde, então, nós vamos fazer o resguardo das pessoas, vamos fazer a quarentena. Aí faz quarentena para um, solta outros. Mas qual que é o critério? O critério é evitar, né, fazer o isolamento social ou não fazer o isolamento social? Isso é um exemplo que está bem na nossa cara agora, Sim, só para as pessoas entenderem verdade. o que é critério. Uhum. Se o critério é isolamento, eu não posso propor coisas que vão criar aglomeração. Isso confunde, gera mais conflito. Então, eu estou com o meu chefe, né? Estou com o meu chefe lá e meu chefe me faz uma proposta e o critério dele, por exemplo, pode ser até de trabalho. Agora, o critério dele é me proteger, proteger minha saúde. Mas daí, de repente, ele me pede para ir para a fila da caixa lá resolver um negócio. Vem cá, tu quer me proteger ou não quer me proteger? Né? Marido e mulher, e os seus critérios. Filhos, gente, a gente tem essa oportunidade muito forte de exercitar critérios claros com os filhos, né? Qual é o critério? O critério é a gente se respeitar e cada um poder fazer aquilo que é importante. Então, o critério é ter paz para cada um fazer sua aula e fazer sua reunião online. Então, seu cantinho é aqui, seu cantinho é ali, né? A gente tem muita dificuldade na hora de negociar, de conflitos, de tomada de decisão. Se não tiver critérios claros para as duas partes, tem uma parte que vai se sentir lesada. E essa parte que vai se sentir lesada provavelmente vai ter dificuldade de fazer aquilo com toda a sua potência, sabe? Uau, incrível, incrível. E geralmente isso é como você colocou, uma via de regra que está acontecendo a partir de Brasília para o Brasil, com decisões assim, e é uma via de regra nas nossas empresas, né? Porque às vezes as pessoas até chegam com esse slogan, mas eu sei melhor, eu entendo todo, eu sei aonde deveria chegar, e às vezes toma a decisão de uma forma assim agressiva, né? Garganta abaixo. Precisa ser assim, fatalista, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Não tem, como você diz aí, uma sinergia. Se nós dois, a Lígia até colocou aí, se nós dois tivermos duas ideias, ainda pode nascer uma terceira ideia, né? Se a gente se abrir para opções, né? E se a gente falar dos nossos interesses, das nossas necessidades, né? Uau. E aí fica mais fácil. Senão a gente vai ficar brigando lá eternamente nos nossos conflitos sem fim, né? Eu queria que você, não sei se você, o que você gostaria de colocar, a gente ainda tem uns 10 minutos, mas se pudesse, eu gostaria que você retomasse aquele tópico do complementar e do competitivo. Eu acho que para nós que estamos aqui, e isso é tão interessante, ao invés de ter uma equipe competitiva, ter uma equipe complementar, né? Sim. Aí, eu vou falar disso unindo com um último ponto que tem muita relação e gera muito conflito, que é a questão da coerência. Né? Então, assim, se um líder conversa e se mostra e oferece para a equipe uma liderança complementar, ele precisa ter coerência nessa complementaridade, inclusive em relação a ele mesmo. Para eu saber que a gente vai lidar com as nossas complementaridades, todo mundo precisa apresentar seus pontos fortes, certo? Eu, como líder, também. E cada um vai ficar comprometido em potencializar seus pontos fortes ao máximo e oferecer isso para o time. Também, em contrapartida, a gente precisa falar dos nossos pontos fracos, da nossa vulnerabilidade, que é
Não a partir de um lugar de vítima, tipo assim, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. Não. É assim, ó, eu preciso de ajuda em tal coisa, ou eu preciso de apoio em tal competência. Gente, eu não sou boa para fazer Excel. Vocês querem me chamar para fazer um PowerPoint, vocês podem me contar comigo à vontade, mas Excel, gente, eu preciso de ajuda. A gente precisa falar. E aí isso também parte do líder disso. O líder tem que ser o primeiro a falar dos seus déficits sem nenhum constrangimento, para que ele permita que a equipe também possa falar disso, e um sabendo do déficit do outro, se disponibilizar e também autorizar o outro a solicitar ajuda. Aí a gente consegue ser complementar. Mas isso só vai acontecer, por isso que eu falei da coerência, se É a minha que travou ou vai a da... criar conflito. Voltou. Eu estava falando da coerência, né? Se o líder só falar, mas não fizer, tem que começar pelo líder aí, a complementariedade, entendeu? Uau, a ideia... como o líder parece não, é a raiz, é o caule, é a sustentação, né, Alessandra? E o fundador é aquela raiz mais profunda lá embaixo na terra, né, Disso? Meu Deus, tá cheio de fundador nessa live, gente. Eu acho que nós temos aqui que, a partir dessa live, já fazer um diagnóstico só nosso aqui, porque tá cheio de fundadores aqui nessa live. Né? A gente ainda, é muito legal. A gente ainda tem 5 minutos. O que você gostaria de deixar aí para nós como pensamento para atravessar esse tempo, para rever as equipes? Porque acho que todos nós aqui estamos nesse processo da retomada, né? Acho que quem não retomou, o nosso escritório já retomou, mas outras partes da empresa não, mas eu acredito que nós estamos nessa quase retomada. O que você gostaria de deixar como um conselho prático, como uma sugestão para essa época que eu acredito que todos nós fomos eu não sei se eu posso dizer fomos expostos, mas acredito que a nossa vulnerabilidade ficou mais à flor da pele. Até aqueles que não gostariam de dizer estou vulnerável, estou com receio, estou com medo, meu ponto fraco é esse, eu acredito que a vulnerabilidade aconteceu, né? Então, o que você gostaria de nos dizer aí nesse finalzinho sobre a retomada e, sei lá, pegar um gancho com a vulnerabilidade, talvez? Eu acho que é exatamente isso. Por mais que você não fale que você está vulnerável ou com medo, é óbvio que está, né? Mesmo que você não declare isso. Sim. Então, eu acho que a nossa volta agora vai precisar do maior diferencial que nós temos em relação a tudo no universo, que é de verdade ser humano, né? Uau. Porque se nós conseguirmos humanizar mais as relações, e aí humanizar é eu olhar para a Dirce, que trabalha comigo, que é minha líder, ou é minha liderada, ou é minha par, e ver a pessoa que está ali, porque não existe esse negócio de vida pessoal, vida profissional. Sim. Existe o papel da Dirce mãe, o papel da Dirce líder, o papel da Dirce par, o papel da Dirce liderada. Mas é uma pessoa que está aí dentro deste ser, né? Uau. Então, acho que na volta, o que pode nos ajudar bastante a evitar conflitos desnecessários, a tomar decisões mais assertivas, é conseguir enxergar o outro ser que está na sua frente. E não o crachá, o cargo, a função, o papel. Eu acho que é conseguir lidar com este ser. A partir dessa conexão, a gente vai conseguir melhores resultados aí. Uau, incrível. Incrível. Eu li ontem do Nassim Taleb, no livro dele, Arriscando Sua Própria Pele, dizendo o seguinte: a diferença entre um ser humano e um fantasma é que o ser humano tem falhas, o ser humano às vezes tem até problemas de caráter, os seres humanos têm pontos fracos, mas o fantasma não tem nada disso. Então você vai identificar se a pessoa é ser humano. Então, quando você colocou aqui sobre humanizar, e isso é incrível, porque imagina
você chegar numa reunião, hoje foi segunda-feira, imagino que muitos de vocês aqui tiveram reuniões com a sua equipe e olhar atrás, né? Olhar para o ser humano que está ali, não para o funcionário ou para o colaborador, não para o gerente de TI ou o gerente de vendas, mas para a pessoa que está ali. Né? E isso é muito incrível, né? Saber a necessidade dela, a expectativa dela, né? Ao ter vindo dar as horas para sua empresa, né? Porque a gente já tem muitos protocolos, né? Mas eu acho que tem horas e vai ser necessário a gente aumentar esse número de horas de ser um pouco menos protocolar e mais humano mesmo, no sentido de assim, eu vou para essa reunião e aí eu tô com o meu grupo ali, eu só perguntei, aí, gente, vocês estão bem? Tá tudo bem? E as pessoas começam a falar e você nem ouve. Isso não é demonstrar interesse nem olhar o humano. Uau. É realmente considerar, né? Estar ali de frente para esse ser e considerar, mesmo que seja 15 minutos reservado, que seja combinado com a equipe. Gente, nesses primeiros momentos, toda reunião nós vamos reservar 15 minutos para nos ouvir sobre como nós estamos. Né? Vamos fazer um exercício de falar sobre como é que eu estou me sentindo, o que está passando por mim neste momento. E aí a gente abre para esse lugar. Pode ser combinado, né? Mas quem se propor a fazer isso precisa realmente se voluntariar a realmente escutar, né? Não só perguntar para o protocolo. Assim, a Alessandra falou que agora é legal se importar com o outro. Aí eu chego na reunião e falo assim, como é que você está, Diz? Aí você começa a me falar como é que você está e eu começo a escrever aqui na minha agenda. Ah, é? Nossa, sério? Então, ó, aí tu nem terminou de falar, então, sabe aquele projeto que a gente tem que fazer para amanhã? Né? Uau, incrível. Você usou a palavra honra aí no início, né? Que às vezes algumas empresas não vão bem porque você não honrou um antecessor, um fundador, alguma questão aí, um sócio, né, que saiu. E isso é muito incrível, porque eu acredito que quando você despende a honra ou quando você dá esse lugar para a pessoa e você se coloca nesse lugar de ouvinte, né? Você também vai despertar um melhor engajamento, né? É como você falou, se você espera o melhor, as pessoas não vão querer frustrar você, as pessoas vão dizer, beleza, ela já tá esperando o melhor, então minha obrigação é dar o melhor, né? Neurônios espelhos aí funcionando. Então, acho que essa questão da honra, quando você eleva, né? E você se preocupa, e você fala, não, eu quero saber, você tem comida em casa, né? Hoje você tem, né? O que você tem em casa? Eu tô terminando, mas a gente nessa época da pandemia aqui, nós temos 150 mais ou menos colaboradores direto e nós damos ticket alimentar e nós damos refeição também, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Mas o ticket também, a gente já tinha isso na empresa, depois a gente só quis colocar. Então, nós pensamos o seguinte, será que nessa época a gente não poderia suspender as refeições? Nessa época que a gente estava só com metade do quadro, 30%, e aí uma pessoa do RH falou, olha, uma das colaboradoras disse que ela come essa comida aqui para trazer a comida para as crianças à noite, né? Então, assim... Desculpa, mas às vezes é uma coisa tão, né, tão insignificante para você que está aí produzindo, talvez seja só R$1.000, R$2.000 a mais, né, digamos, no orçamento da empresa, mas olha que significativo, né? Então, uau! Me fez lembrar. Isso que você está trazendo diz respeito à nossa lente de julgamento. A gente tem que diminuir muito isso, porque a gente não tem ideia das histórias que as pessoas vivem nas suas casas. A gente é muito privilegiado, graças a Deus, trabalhamos muito para isso, obviamente, né? Mas a gente precisa considerar que tem realidades muito diferentes e que às vezes a gente não tem noção. É verdade, eles convivem conosco ali 8 horas do seu dia, né? Às vezes. E você não sabe de nada, às vezes. Dia, né? E você não sabe de nada, né? Uau, você veio aqui despertar a nossa humanidade, mais ainda.
Obrigada por isso. Falta só um minuto e eu quero muito te agradecer. Live que é muito boa, né, gente? A gente nem vê passar o tempo. Olha, muito, muito obrigada. Eu acredito que nós vamos ter vários outros momentos. Nós já queremos e vamos fazer uma parceria com a Alessandra. Vou falar com a Amanda, com o Thiago aí, para a gente ter aulas da Alessandra lá para o grupo Juntos Transformamos e também lá no Esfera Academy. Então, obrigada pela sua entrega. Deus abençoe você. Obrigada a vocês. Obrigada por esse presente. Obrigada a vocês, viu, por abrir esse espaço aí, essa escuta. Vamos nos despedir, né? Isso, vamos juntas, vamos juntas. Vamos sim. Muito obrigada. Vejo vocês amanhã aqui com um outro desses convidados super queridos para trazer mais ideias, ferramentas e entrega para nós. Um beijo grande, Tchau. Alessandra. Super Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Diz. Obrigada, Rosi. Obrigada.